Fidel Castro. Che Guevara. Se você pudesse me dizer, Presidente Kennedy. se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Roteirista. Se você soubesse Repórter Raquel, você, Geografia Presente. até onde vai a sua fé? Bom dia! Nesta edição de Geografia Instantânea, falaremos sobre a Revolução Cubana e sua relação com a União Soviética. Guajira para el recuerdo. Cuba era uma colônia espanhola. Após sua independência, esteve muito ligada aos Estados Unidos. Foi aprovada uma Constituição que dava o direito de intervenção, inclusive militar, aos norte-americanos. Os Estados Unidos construíram uma base militar na ilha, a base de Guantánamo, que ainda existe. Em Cuba sucediam-se governos repressivos e corruptos. Quando Fulgêncio Batista chegou ao poder, apoiado pelos Estados Unidos, por um golpe, montou uma estrutura de governo autoritária e corrupta. A aliança entre o presidente Fulgêncio Batista e o presidente dos Estados Unidos, Kennedy, é muito forte, como podemos ver nos vídeos a seguir. Bom dia, Kennedy. Bom dia, Fulgêncio Batista. O meu país, Estados Unidos, está crescendo muito. O protetorado cubano é muito importante para as nossas pretensões. As empresas que lá se instalam geram um lucro impressionante. Cuba está à disposição dos Estados Unidos, Kennedy. Fidel Castro, um grande nome da Revolução Cubana, estava insatisfeito com a situação do país. Reuniu um pequeno grupo de homens e tentou tomar o quartel de Moncada, em Santiago de Cuba, e dominar o restante das forças militares do país. Fracassou no ataque e foi preso. 2 anos depois, foi solto e exilou-se no México, onde reuniu 82 guerrilheiros e articulou o golpe que derrubaria a ditadura de Batista. Foi no México, junto com seu irmão Raul Castro, que teve um encontro com Che Guevara, onde conversaram sobre ideais revolucionários. Temos cenas inéditas desse encontro. Veja a seguir. Bota a mão, você não vai cortar a corrente. Sai! Finalmente, estoy en México. Sí, cabrón, arriba. Gracias. Fidel, Raul, como está, irmão? Eu vou bem, o que não vai bem é a situação de Cuba. O que aconteceu? A população vive em péssimas condições e ainda por cima os Estados Unidos controlam tudo. Pois é, grande parte da produção de açúcar das terras e de serviços pertence às empresas americanas. Calma aí, eu vi direito. Sabia que a condição aqui em Cuba não estava das melhores, mas assim, eu viajei recentemente pela América Latina e conheci grande parte da pobreza nos países. Bom, mesmo que seja uma sociedade igualitária, né? Mas para isso seria necessária uma revolução. Ó, tô pensando aqui, nem me apresentei, eu sou o Che Guevara. Fidel, esse é meu irmão Raul. Prazer. Uma revolução é realmente necessária, é urgente. Já tentei algumas vezes, porém todas foram fracassadas. Eu acho que por Marx e Lenin socialistas a gente deveria iniciar agora uma revolução. A população precisa de nós. Viva a revolução! Viva a revolução! Guajira para el recuerdo. Fidel Castro e Che Guevara unidos, inspirados por ideias socialistas, passaram a pregar a luta contra o governo de Batista. Com ataques surpresas e guarnições do exército e da polícia, foram conseguindo mais armas e munições. As ideias revolucionárias, disseminadas através do rádio, conquistaram sobretudo o apoio dos camponeses e operários, que sofriam com salários baixos, desemprego, falta de terra, doença e analfabetismo. Os revolucionários, em pouco tempo, transformaram-se numa tropa. Em 1º de janeiro de 1959, comandados por Fidel Castro, tomaram Havana e outras cidades importantes. Veja imagens da Revolução.
Após a Revolução, com a derrubada de Fulgêncio Batista e Fidel Castro no poder, o novo governo tomou diversas medidas, entre as quais reforma agrária, nacionalização de empresas estrangeiras e de setores chaves da economia, reforma de ensino e medidas voltadas para a saúde pública. Em 1961, Cuba optou pelo socialismo, contrariando os interesses norte-americanos, que reagiram cortando relações com o país. Não vou dar apoio a uma ditadura socialista. Decreto já um bloqueio econômico a Cuba. Como vai, Stalin? Como vai, Fidel? Vamos formar uma sociedade marxista-leninista. Ótimo, seremos bons parceiros econômicos. Diante do corte de relações dos Estados Unidos, Cuba procurou e obteve apoio da União Soviética e de outros países socialistas. Em maio de 61, Fidel declarou que Cuba passava a ser um Estado socialista. Num pronunciamento histórico, afirmou que adotava o marxismo-leninismo e se aproximava da União Soviética. Em 1962, houve o período da Guerra Fria conhecido como Crise dos Mísseis. As duas potências da época, Estados Unidos e União Soviética, apontaram mísseis para os seus inimigos. A União Soviética, portanto, instalou mísseis apontados para os Estados Unidos no território cubano, e os Estados Unidos apontaram mísseis para a União Soviética em território grego e turco. Os Estados Unidos ameaçou Cuba e, por medo de sentir o poder nuclear dos Estados Unidos, retiraram os mísseis soviéticos. Esse foi um período de tensão para o mundo todo. Veja no mapa os locais de instalação dos mísseis. Guajira para el recuerdo. Agora eu vou falar um pouco da situação atual de Cuba. Com a crise dos regimes socialistas e a desintegração da União Soviética, Cuba perdeu uma importante fonte de ajuda econômica. As dificuldades da população são grandes, sobretudo em relação ao abastecimento de produtos essenciais. Também têm ocorrido manifestações de intelectuais e de outros grupos reivindicando liberdade de expressão e maior participação nas decisões políticas. Cuba mantém-se fiel aos princípios do socialismo, embora na esfera econômica venha adotando medidas destinadas a atrair investimentos privados do exterior. Guajira para el recuerdo.